Ela só uma menina cheia de sonhos, como qualquer outro. O seu líder idealizou o grande sonho que a tornou famosa e bem-sucedida. Mas apostou tudo no próprio presságio de destino e tirou a própria vida. Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Esse é o vídeo de inauguração da quarta Rosa Choque de casos criminais reais. E para os nossos próximos encontros, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações, que é para não perder os novos vídeos que nós vamos postar todas as quartas às 20 horas. Agora, fica comigo que tem história. Jasmine Fiore nasceu em 18 de fevereiro de 1981 em Santa Cruz, na Califórnia, Estados Unidos. Mas foi criada em uma cidade pequena chamada Bonneville, que fica no meio de um parque florestal com as casas cercadas de puro verde e a 20 quilômetros de sua cidade natal. Seus pais se separaram quando ela ainda tinha apenas 8 anos e sua mãe a criou sozinha. Apesar da falta do pai, ela era uma menina feliz, carinhosa e uma boa amiga. Amava animais e tinha o seu cãozinho. Ela adorava a natureza, equitação era o seu hobby nas horas vagas, apesar de não ter cavalos. Mas a amiga rica tinha, e sempre a convidava para cavalgarem juntas nos finais de semana. No colégio ela se destacava no atletismo e mandou muito bem como jogadora de futebol. Ela foi ganhou o apelido de Moleca. Mas com as dificuldades financeiras de sua mãe, ela decidiu abandonar o esporte e foi trabalhar em uma mercearia para ajudar nas despesas da casa. Mais tarde, começou a trabalhar como modelo de pintura corporal em festas e também modelou maiôs, aparecendo em vários comerciais para adultos. Foi então que ela se casou com Michael Cardoso. Mas o casamento acabou e permaneceram amigos. Falarem dos dois mais adiante. A sua carreira de modelo deslanchou ao realizar um sonho de integrar uma grande revista da marca masculina mensal que publicava nudes da garota da vez. Pautada em grandes festas, na mansão do seu criador, regando a champanhe e o melhor da gastronomia. Jasmine debutou na revista em 2004 no grande grupo de mulheres consideradas perfeitas, e logo seu sorriso carismático se destacou por fazer cada um dos associados se sentir em casa, o que, em um ano nessa experiência, lhe rendeu a coordenação das outras integrantes dos eventos em Las Vegas e Los Angeles, onde trabalhava havia vários anos. Foi em março de 2009 que Jasmine conheceu o herdeiro milionário canadense Ryan Alexander Jenkins, e também era empresário da indústria cinematográfica. Ele havia acabado de participar de um reality de namoro chamado Mega Wants a Millionaire, traduzindo, Mega quer namorar um milionário. Esse programa era um encontro de homens milionários pretendentes a namorar Mega, também integrante daquela revista. O objetivo da série era ela escolher um deles para namorar. Então, cada episódio, ela testava um pretendente com direito a jantar, banho, juntos na banheira e alguma intimidade como longos beijos. Mega era a estrela da revista naquele ano. Ela possuía o grande atributo de somar sensualidade com ingenuidade, e pelo menos era o que seu rosto angelical aparentava. A revista era uma marca do desejo, os homens queriam ostentar uma namorada da marca, e aquele programa acertou em cheio o imaginário masculino da época, e era um sucesso. Porém, no último episódio, a grande final da primeira temporada em que Mega deveria classificar 3 dos 17 pretendentes milionários para a segunda temporada, ela não incluiu Ryan e ficou visivelmente decepcionado. Foi afogar as mágoas numa boate em Las Vegas e ali conheceu outro integrante da revista, Jasmine Fiore. Imediatamente nasceu uma afinidade instantânea em total sintonia que virou magia. Quando Jasmine, ao anotar seu número de telefone no celular dele, colocou a data do aniversário no lugar do nome, e assim os dois descobriram que fazia aniversário na mesma data. Entusiasmados por essa, digamos, magia mesmo, saíram dali já em lua de mel para se casarem 2 dias depois no Little Whitechapel, o local 24 horas para casamento instantâneos, criado na década de 60. Basta chegar e casar, e foi o que eles fizeram, em 16 de março de 2009. Que atenderam aquele sinal. Ele queria uma integrante da revista famosa, e agora tinha o que faria chamar ainda mais atenção sobre ele.
Jasmine Fiore também se tornou mais popular ao lado do herdeiro milionário, mas a alegria não durou muito tempo para ela, porque de rico Ryan só tinha o pai que não soltava todo o dinheiro de que um milionário precisa para bancar uma vida de glamour. Ryan havia prometido a ela uma mesada de $10.000 e ela ainda não tinha nem um centavo. Ou seja, as contas da casa acabavam sempre pagas por Jasmine. Inclusive, Ryan havia mentido na sua inscrição para aquele programa de namoro com Mega. Declarou que tinha $2,5 milhões, mas esse dinheiro era todo só do pai dele. A partir daí, as discussões eram constantes e passou a agressões por parte de Ryan, que culminou na separação e no processo de divórcio. Mas porque ele tinha se tornado um ciumento paranoico e obsessivo, chegando a agressões. Ryan estava desesperado com a possibilidade de perder Jasmine e foi pedir parceiros a uma amiga, com quem saiu para um jantar. Ela sugeriu participar de um novo reality, pois seria um bom distanciamento. Ele concordou e foi participar da série I Love Money, em português todo sabe. Terceira temporada. Mas de lá ele ligava para Jasmine todos os dias e enviou um e-mail pedindo para ela voltar com a promessa de que ele tinha ia se tornar melhor. Ele não podia viver sem ela em Times. E não é que Ryan ganhou o prêmio de $250 mil por ser o melhor jogador de reality. Voltou para Los Angeles e vivia com Jasmine e ela acabou dando mais uma chance ao amado. E fez mais. Também decidiu mudar radicalmente, tingiu os cabelos loiros de preto e não respondeu mais às solicitações da revista para que retornasse ao trabalho. Ela queria trabalhar com algo não espetacular e para isso seu novo projeto era abrir uma academia e ser a personal trainer e assim dissipar qualquer dúvida de Ryan sobre seu amor por ele. Para parar de vez as paranoias de ciúmes infundados. Notem que essa decisão remonta a um ponto da história dela de anos atrás em que teve de desistir do futebol. Sua grande paixão na época era trabalhar e ajudar a salvar as contas da casa, o que de certa forma se repete nesse momento ao abandonar seu maior sonho realizado para salvar seu casamento. Tudo parecia estar indo de acordo com o destino traçado para Jasmine e Ryan como uma segunda lua de mel. Estavam felizes novamente. Mas em 15 de agosto de 2009, um catador de recicláveis encontrou uma mala entreaberta, uma lixeira que parecia conter uma criança. Ele chamou a polícia, que constatou ser, na verdade, o corpo de uma mulher morena, magrinha, em posição fetal. Era ela, Jasmine Fiore, mas a essa altura a polícia ainda não sabia. Antes de iniciar as investigações, era necessário identificar a mulher, mas o legista tinha dificuldades porque faltavam as pontas dos dedos. Os dentes tinham sido removidos, o rosto e o corpo estavam muito machucados. Estava claro que o assassino queria que ela fosse enterrada como indigente, para que a polícia nunca chegasse até ele. Então a polícia tentou um retrato falado e publicou na imprensa. Nada. Foi então que decidiram consultar o setor de pessoas desaparecidas e nele encontraram o boletim de ocorrência de desaparecimento de uma mulher que tinha sido registrado por Ryan. Nele, Ryan denunciava o desaparecimento da esposa Jasmine Fiore enquanto chorava ao afirmar que ela saiu para fazer as unhas e nunca mais voltou. Imediatamente a polícia foi atrás dele para reconhecimento daquele corpo sem rosto. Mas era impossível reconhecer o corpo pela aparência. O rosto estava desfigurado e o corpo estava coberto por ferimentos. Não havia sinais ou tatuagens, mas a polícia queria interrogá-lo sobre o desaparecimento de sua mulher. Afinal, o Cosby é sempre a primeira pessoa de interesse na investigação, mas no caso ele escreveu também mais informações sobre prováveis inimigos, parentes e qualquer coisa que levasse a polícia para uma busca mais eficiente. Ryan disse que já havia respondido aos questionamentos do setor responsável e também que naquele momento não podia porque estava com o visto vencido e teria que resolver urgentemente no Canadá, seu país de origem, ou não teria como acompanhar as buscas por sua mulher. Disse também que era possível que ela voltasse logo para casa, pois já havia fugido outras vezes e retornado. A polícia concordou que Ryan não podia permanecer irregular nos Estados Unidos, que poderia sim ser deportado como imigrante ilegal. Era preciso renovar o visto. A polícia então continuou sua investigação sobre o corpo sem rosto, encontrado naquela lixeira, e o legista também, que ao retirar as próteses mamárias da mulher viu que elas tinham um número de série, e ao checar no hospital descobriram afinal que eram de Jasmine Fiore.
Imediatamente a informação nova começou a ser veiculada em telejornais e em todas as mídias com chamadas apelativas de fotos sensuais da modelo. Ao ligarem para Ryan não tiveram êxito, foram procurar por ele nos seus endereços em Los Angeles e nada. Outra linha de investigação foi o DNA de um homem encontrado no corpo de Jasmine. Busca do banco de DNA do FBI apontou que seu ex-marido Michael Cardoso, aquele primeiro marido de quem ela havia se separado, agora, no entanto, ele era um ex-presidiário por tráfico de drogas e havia deixado a prisão pouco antes do corpo de Jasmine ser encontrado. Jasmine tinha se separado dele em 2005 assim que foi preso pelo crime, mas não perderam contato. A polícia foi até a casa dele interrogá-lo, descobrindo que ele estava em prisão domiciliar usando uma tornozeleira eletrônica. Mike explicou que 4 dias antes do desaparecimento de Jasmine, ela tinha ido à sua casa para cumprimentá-lo pelo benefício da prisão domiciliar e tiveram relações consensuais. Perícia foi feita na casa com autorização dele e nada foi encontrado, ou seja, ele jamais poderia ter cometido o crime longe dali preso a uma tornozeleira eletrônica. Ryan, o marido, continuava incomunicável e a investigação continuava, agora a partir das mensagens de texto do celular de Jasmine. Descobriram que um dia antes da morte dela esteve com o marido em um torneio de pôquer em San Diego e pelo teor das conversas era claro que ela estava brigando muito porque em várias delas Jasmine reclamava dele para seu ex-namorado Robert Hasman durante o evento. E chegou a pedir-lhe que mandasse o jatinho particular para buscá-la. Jasmine estava decidida a reatar o namoro com ele em Las Vegas porque não aguentava mais as brigas constantes com o marido. Era uma tentativa desesperada de reaver um pouco do tudo que ela havia eliminado de sua vida para salvar aquele casamento moribundo. Não podia ser seu ex-marido Michael derrotado pelo crime de tráfico. Então, por que não Robert Hasman, um milionário que de bom grado a cobriria de luxo e joias? Jasmine não suportaria a vida no anonimato em troca de nada. Estava arrependida de ter acreditado no falso destino. O choque de ter despertado do engano repentinamente foi o motivo da pressa. Robert Hasman era um corretor de imóveis de alto padrão, tipo Thiago Finn, e tinha mostrado para Jasmine esse lado luxuoso da vida e, acima de tudo, ele sim cuidaria bem de uma mulher, porque provavelmente na cabeça dela era chegada a hora de alguém cuidar dela, já que ninguém fez, a começar pelo pai. Pouco mais de um mês antes de sua morte, já desiludida do casamento com Raya, ela tinha feito uma viagem secreta com Robert a Los Cabos, México, onde ficaram hospedados sob pseudônimos, ela Ginger e ele Han. Ela levou a amiga Cristina junto para despistar Raya. Note que ela já estava com os cabelos pretos. Os investigadores descobriram também que ao deixar o torneio de pôquer às 2:30 da manhã, o casal seguiu para o The Ivy Night Club. Eles sabiam que o casal esteve no local porque a última mensagem enviada no celular de Jasmine para o ex-namorado mandando-lhe se ferrar vinha deste local e não poderia ser de Jasmine, já que era totalmente fora de contexto da reaproximação de ambos. Então, os investigadores deduziram que era de Ryan e que esse teria sido o gatilho para, muito provavelmente, ele ter tirado a vida dela. Motivo pelo qual ele se tornou o principal suspeito. Testemunhas no nightclub os viram discutindo para, em seguida, Jasmine sair sozinha e Ryan correndo atrás. Os investigadores retornaram ao hotel L'Auberge del Mar, onde o casal tinha se hospedado para checar as câmeras de segurança. Fecharam o local harmoniosamente em direção ao torneio de pôquer. Viram também a movimentação suspeita de Ryan por volta das 4:30 da madrugada no dia seguinte. Ele corria pelo corredor que dava para o quarto. Por volta das 6:30 da manhã, escondendo o celular dela em cima de um móvel no corredor do hotel, para depois pegar de volta 1 hora mais tarde. A última gravação em que ele aparece foi por volta das 9:20 da manhã, carregando um amontoado de roupas, horário em que ele fez check-out. Foram interrogar testemunhas, um deles disse que ouviu a discussão calorosa vinda do quarto. Outros que os viram juntos. Nessa altura, o apartamento do casal em Los Angeles já tinha sido vasculhado e nada. Os automóveis não estavam na garagem. Foi expedido um mandado de prisão temporária para Ryan, apesar de terem só evidências circunstanciais, mas por ele ser considerado foragido, naquele momento cabia o mandado. No quarto do hotel não tinham vestígios de crime porque deduziram que Ryan tinha limpado e também o serviço de limpeza e nada encontraram. Mas os peritos conseguiram encontrar tufos de cabelo arrancados da cabeça de Jasmine em manchas vermelhas próximas à varanda.
Os investigadores sabiam que foi nesse momento que testemunhas ouviram a discussão calorosa. Ao investigarem o histórico de Ryan, descobriram que houve um processo criminal por violência doméstica contra ele no Canadá, porque ele tinha agredido sua então namorada. Ele tinha jogado a jovem na piscina durante um evento. Por esse crime, tinha sido condenado a 15 meses de liberdade condicional, mais aconselhamento por violência doméstica. Mas a jovem desistiu de incriminá-lo, retirou a queixa. Mais tarde, o processo foi anulado. A mãe de Jasmine, Miss Lepore, amparada por Robert, ex-namorado da filha, durante uma entrevista, teria afirmado que a filha não sabia desse fato criminal de Ryan. A polícia estava frenética no encalço de Ryan porque precisava pegar ele antes que atravessasse a fronteira para o Canadá no local do norte do estado de Washington, onde não há fiscalização. Qualquer um passa por ela, como se não houvesse uma. Havia polícia por terra, mar. Um destacamento avistou o barco de Ryan que ele havia pegado num depósito onde o guardava em Nevada e rebocou com seu BMW SUV preto, que abandonou depois de dirigir 1.600 quilômetros de estrada para depois seguir navegando. E é aí que a perseguição tomou força de onda sobre as águas, mas Ryan não ia parar, porque estava realmente fugindo. Ele tinha dado início à fuga assim que seu pai lhe informou numa ligação a notícia de que o corpo de Jasmine tinha sido identificado, e que ele era procurado da polícia com a ajuda de toda a imprensa do país, em tempo real. Mas os policiais não desistiram, cruzaram a fronteira e se juntaram à polícia local previamente avisada, e quando lá chegaram, já estava pronta para se unir a eles na caçada que se iniciou sem nenhuma pista. A meia-irmã de Ryan, Ina Jenkins, o havia pegado na fronteira, já no lado canadense. Ambos seguiram para o motel Thunderbirds, à beira da estrada, bem próximo da fronteira, porque não era seguro seguir caminho pela estrada. Naquele momento, repleta de equipes de buscas, ela pagou em dinheiro 3 diárias adiantadas. Ficou com Ryan cerca de 20 minutos e se despediu. Mais tarde, ela negou à polícia e imprensa que o teria ajudado, mas seu carro, um Pit Cruiser, foi descrito por testemunhas. Na manhã seguinte, Ryan não apareceu à recepção do motel para fazer o check-out. Então o gerente foi até o quarto. Bateu várias vezes a porta e sem resposta. E foi assim que mais tarde a polícia também encontrou Ryan, sem vida. Ele tinha se enforcado com o cinto. Eu pesquisei um pouco sobre a irmã de Ryan, Ina Jenkins, e descobri que ela contribuiu para a liberação da Virgínia no Canadá e hoje ela tem um centro de distribuição da droga em Bridgeland, Canadá. Ela também é fotógrafa profissional. Em Los Angeles, a polícia finalmente encontrou o carro de Jasmine, um Mercedes branco, no estacionamento próximo ao apartamento deles. Seu interior estava coberto de manchas vermelhas e mais tufos de cabelos foram encontrados. Também um fio de cabelos do Ryan, provavelmente arrancados por Jasmine enquanto era espancada por ele. Essa era a prova cabal que teria levado o Ryan à pena de prisão perpétua, se não tivesse tirado também a própria vida. Agora a polícia tinha como reconstruir os passos que levaram Ryan a tirar a vida de Jasmine. Como já sabemos, as mensagens de Jasmine para Robert foi o gatilho para Ryan surtar. Eles deixaram o torneio de poker e seguiram para a boate Ivy Night Club. Lá, ele descobriu as mensagens no celular dela. Então a discussão reiniciou. Jasmine foge do local e Ryan a alcança, a faz entrar à força no Mercedes e a espanca até sangrar. Com ela ainda viva, eles se dirigem para o hotel onde estão hospedados, mas não entram juntos pela porta principal. Ele estaciona próximo à varanda do quarto, onde não tem câmeras, desce do carro, dá a volta e entra no hotel pela porta principal e corre para o quarto para logo abrir a porta da sua varanda, que tem uma passagem externa para a rua. Por além mesmo, ele vai até o carro e tira Jasmine dele, cambaleante, a amparando e se dirigindo com dificuldade para dentro do quarto. Ela cai na cama, gemendo de dor por causa dos graves machucados espalhados pelo rosto e corpo. Mas Ryan não lhe dá trégua e a discussão se inicia, dessa vez porque ele quer convencer a mulher a não prestar queixa na polícia contra ele. Jasmine mal consegue falar, apesar de estar indignada e irredutível o suficiente para sinalizar que vai prestar queixa sim. É nesse momento que ele a sufoca. Mas provavelmente ela teria falecido em razão dos múltiplos ferimentos
os quais Ryan, em delírio, nem conseguia enxergar. Ela deveria sim ter sido levada para um hospital, só que ele já pensava na possibilidade de tirar a vida dela. E para não ser alvo da investigação policial, colocou ela já sem vida na banheira, cortou a ponta dos dedos, jogou na privada e deu descarga. Removeu os dentes dela com alicate porque havia fragmentos deles na boca e na mala na qual tinha sido encontrada. Tudo para que não pudesse ser investigada. Por fim, a colocou na mala, fechou o zíper e pela varanda mesmo a levou para o carro, junto com o restante das bagagens. Os investigadores sabem disso porque nenhuma bagagem deles foi despachada pela porta principal. Ryan só apareceu de novo pelas câmeras do hotel quando escondeu o celular dela em cima do móvel, lembra? No corredor próximo ao quarto. E também ao aparecer com produtos de higiene por volta das 6h20. E por fim, quando deixava o quarto às 9h30 da manhã, com as mãos carregadas de roupa dele emboladas para fazer check-out. A polícia acredita que dali, Ryan foi em busca de um local para desovar o corpo. E chegando a Los Angeles, encontrou um condomínio no Burt Boulevard. Alcançou aquela lixeira vazia, largou a mala dentro e abandonou o carro dela no estacionamento próximo ao apartamento deles. De lá, Ryan já começou a pensar como denunciar o desaparecimento da mulher, no qual omitiria a estadia de ambos naquele hotel de San Diego. Depois, com mais tempo, daria um fim vocal também. Ao saber da morte de Ryan, a mãe de Jasmine, Lisa Lepore, disse ter ficado feliz, pois ele jamais machucaria outra mulher novamente. Os amigos de Jasmine não entendem como Ryan chegou a essa loucura, porque, segundo eles, Jasmine era meiga e muito educada com todos. Ryan havia deixado uma carta de despedida no laptop dele, intitulada Última Vontade e Testamento. Na carta de Ryan, entre outras coisas, ele afirma não ser um monstro que a imprensa e as mídias veicularão para sempre, e que Jasmine sim era o verdadeiro monstro, mas entra em contradição ao afirmar que esse monstro era a chave da sua felicidade. Por fim, se desculpa por não assumir sua responsabilidade, pois prefere não pertencer a um mundo onde não há mais lugar para ele, como se culpar a vítima pudesse justificar a monstruosidade que ele fez a ela. Comentem. Depois desse crime hediondo, o reality Mega Quer Namorar um Milionário foi cancelado porque o assassino era associado ao programa na imprensa. Também aquele outro reality, Eu Amo Dinheiro, no qual Ryan venceu a 3ª temporada, foi cancelado pelo mesmo motivo. E se gostaram do vídeo, doem seu like, que é para o YouTube recomendar para mais pessoas e fortalecer o nosso canal. E também não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para que o YouTube avise vocês dos novos vídeos. Caso contrário, não me acharão mais. Bora lá, gente. Deem uma pausa e doem os cliques para a gente encontrar vocês no próximo vídeo. Até!